Em sua participação no evento organizado pelo vocalista do Coldplay, Chris Martin, Lula disse que os países ricos precisam pagar uma dívida histórica por poluir o planeta. Olha só, hein? Para uma plateia internacional, o presidente elogiou a matriz energética brasileira por ser altamente rentável ou renovável e convidou o público para conhecer a Amazônia durante a COP30 em 2025. Lá em Belém do Pará, Lula repetiu o compromisso de acabar com o desmatamento na Amazônia até 2030. É uma ilusão acabar com o desmatamento até 2030, Daniel? Eu acho que vai ser muito difícil, né? Se bem que os números são sempre muito duvidosos, né? São várias interpretações, não? Porque o satélite tal interpretou de um jeito, o outro satélite interpretou de outro. Então tem até nuances. Tem a interpretação. Depende do satélite, depende de quem interpretou, né? É igual a nossa Constituição, depende cada um de quem vai publicar também. Exato. Depende de quem vai publicar, qual emissora vai publicar. Outro dia eu estava vendo o pessoal falando que a inteligência artificial agora consegue interpretar raio-x, né? Ressonância magnética melhor do que o homem. Então você vê que até aí tem diferença de interpretação, na imagem do satélite também. Um fala que diminuiu, outro fala que não. O que eu acho interessante nessa questão da preservação da Amazônia é a questão, obviamente, do aquecimento global, né? Que se transformou no novo bicho-papão do mundo, né? Sempre tem que ter um bicho-papão. Me lembro do 1984, né? Do George Orwell, que vai falar do conflito eterno, né? Tem que ter uma guerra eterna para estar todo mundo sempre com medo de alguma coisa. E se antigamente o problema do mundo era a falta de comida, hoje é o aquecimento global, e para resolver o aquecimento global tem que diminuir a produção de comida, né? Porque o grande vilão é o boi, que emite gases, né? Poluentes, exatamente. Ele arrota muito. Exatamente. Mas esqueceram de falar que... Solta gases quando dorme, é brincadeira. Não, e tem uma alga que já foi descoberta há um tempo, que se colocar ali na alimentação do boi, ele reduz em 80% a emissão de gases poluentes, e até o Bill Gates está investindo numa empresa dessa. Ninguém fala isso, né? Eles falam que tem que diminuir o número de cabeça de gado. Mas aí surge o outro problema. Se vai produzir menos comida, vai aumentar a fome. Mas aí não tem problema não, que eles mandam comer inseto, né? Angelina Jolie, Nicole Kidman tá fazendo campanha para todo mundo comer inseto agora. Então acho que o sonho deles é ter muita árvore na Amazônia e muita falta de comida ou inseto para todo mundo comer. Algumas marcas estão fazendo uma comida tão ruim que eu não duvido nada, a gente já está comendo e nem sabe. Negão, eu falei aqui, exatamente, eu falei que você vê que... As marcas que... Se você conversa com as pessoas que estudam, principalmente o Daniel aqui, que é um cara, estuda muito a geopolítica, né? Como o brasileiro é visto lá fora, como a política é vista lá fora. Não só a política lá de fora vista por um olhar clínico de um cientista político, mas como o Brasil é visto lá fora. Olha só as barbaridades que os cientistas, ou esses cientistas que adoram lacrar, gostam de falar sobre o Brasil. E, Negão, eu já falei aqui em outras ocasiões e vou repetir. A Amazônia parece aquela mãe velha que tem 5, 10 filhos e que nenhum quer cuidar. Mas tem sempre um que fala, não, deixa que eu cuido da mamãe. Vocês mandam dinheiro pra mim e eu cuido da mamãe. Exato. Pensando já na morte da mamãe pra saber quem é que vai lucrar com o ouro, com o rubi que tá ali na caixinha dela, que é a terra da Amazônia, que é rica nesse tipo de joia mineral, que é um mineral, né? É um mineral. Com certeza. É um mineral, pra não falar errado aqui. Se não faz sentido pra você, todo mundo quer defender a Amazônia, mas ninguém quer vir aqui pegar a Amazônia no colo e falar qual que é o real problema da Amazônia. Na verdade, o que eles querem é vir aqui e ficar de olho na riqueza, não só do ouro, porque o ouro é só uma parte da riqueza da Amazônia. Se você encontrar ali uma plantinha que não precisa nem curar, que ela trate alguma doença, já vai valer mais do que você encontrar um rio de ouro ou qualquer outra pedra preciosa na Amazônia. A gente tem que ficar de olho no Lula, porque o Lula, ele é fruto da propaganda que foi feita em cima dele. Então, o Lula aí no show do Coldplay, que já veio aqui no Brasil, que já se encontrou com ele, que já se encontrou com a Janja, entendeu? E ele falar para uma plateia e essa plateia aplaudir ele, eu sinceramente não me espanto com isso, porque a propaganda feita em cima do Lula, ela é tão forte quanto a propaganda feita em cima do Biden, que a gente sabe que, ele tá no bico do corvo, entendeu? E ainda assim, a propaganda é muito forte em cima dele. Da mesma forma que é forte em cima do Lula. E o Lula sabe como usar essa propaganda. Ele sabe como chegar e falar para cada público, entendeu? Então ele chega lá e ele fala o quê? Ele fala o que todo mundo quer ouvir.
que todo mundo quer ouvir lá? Que a Amazônia é de todo mundo, que a Amazônia é nossa, que os países ricos têm uma dívida histórica com a humanidade, e tem mesmo, entendeu? Então ele junta, ele faz um sanduíche de fantasias com verdades e um pouquinho de vozes da minha cabeça, entendeu? E dá pro povo e o povo come. Porque o povo, aquele povo que estava ali naquele show do Coldplay, que já veio pra cá, que já falou bem do Brasil, que falou, olha aqui, estamos trazendo o cara que agora vai cuidar da Amazônia, porque o último que estava lá era um monstro, entendeu? Aí quando você vai ver os números, porque isso é o que importa, né? A gente vê que os números de desmatamento estão aumentando. No governo Lula, tanto que no começo a ministra até falou que era uma espécie de vingança, né? Por causa da mudança de... Lógico, a culpa tinha que ser do Bolsonaro. Tentaram colocar a culpa do submarino no Bolsonaro, você imagina, na Amazônia. Entendeu? Eu fico imaginando a cena no Coldplay, lá em... Foi em Paris, o show? Foi lá em Paris. Aí o Coldplay chama o Lula não entende nada, porque o Lula não fala inglês. O Martin lá, o Chris Martin, chama o Lula no palco. O Lula sem entender nada, mais perdido que isso aqui em tiroteio. Mas ele tem a Janja ali pra dizer, ó, sua hora. Então, chega. Vamos lá. Toma uma. Aí tá lá. Aí o Lula pega o microfone, nosso excelentíssimo presidente da República, pega o microfone e fala em português pra um bando de francês. Que tá lá querendo assistir o show. E a galera, assim como tem um monte de brasileiro que vai... Assim como tem um monte de brasileiro, negão, assim como tem um monte de brasileiro que vai no show do Coldplay e não fala uma palavra em inglês, mas tá no entusiasmo, tá lá, Coldplay, The Books on the Table. Também tem um monte de gente que aplaudiu o Lula sem saber o que ele falou. Gente, mas ele Carol, disse a palavra mágica. Por favor, Carol, por favor, a Amazônia é a palavra-chave de tudo. A palavra mágica. Então, vamos lá. Você ia elogiar ele neste momento? Vamos lá. Você vai defender? Não, eu não tô atacando pra ser defendido aqui, eu não tô atacando, eu tô imaginando a cena. Eu sempre busco, gente, eu sou uma constante pesquisadora de coisas boas que a gente pode tirar do assunto, afinal de contas, todos queremos o melhor pro Brasil, né? Claro. Mas primeiro eu queria agradecer ao Daniel que falou aí da pecuária, a gente não tem como, ele falou aí, eu tenho que dizer... Eu tenho um vídeo muito legal lá nas minhas redes sociais, procurem lá Carol Corimbaba, falando justamente a produção de carne bovina como uma grande transformadora e protetora do meio ambiente e principalmente aqui no Brasil, porque a gente faz a produção em pasto. Mas enfim, aí vocês deem uma olhadinha lá, porque realmente é outra lógica. Quando a gente coloca a tecnologia no mundo, a lógica inverte completamente. Mas vamos lá. O que foi essa visita e qual que foi todo o discurso de Lula, que tiveram muitos pontos negativos e muitos pontos positivos, pessoal, não estou com febre, mas realmente eu consegui achar algumas coisas que dá para espremer ali e fazer uma limonada. Estamos aqui para aprender com você nesse momento, o Brasil parou agora para estar prestando atenção em você, inclusive nós, vamos lá. Por favor. Começa pelo ruim ou pelo bom? Vamos começar pelo ruim, que é pelo ruim. Para vir aqui. O discurso todo de Lula foi programado para ele bater na questão do Mercosul. Então, que é o grande assunto do momento, é como que a gente vai se relacionar comercialmente com os países da Europa, né? E Brasil principalmente. Os pontos positivos que eu tiraria daí, ele foi bem duro, mas de uma forma cordial, mas ele foi bem duro e incisivo e mostrar que o Brasil não está disposto a aceitar as regras absurdas, que principalmente os produtores agropecuários ali da França, ele estava na França, focou mais nisso, estão exigindo umas coisas absurdas, inclusive dando sanções para quem não cumprir, é um acordo absurdo, assim. Então foi muito interessante ele colocar o Brasil como também um líder das suas próprias decisões. Foi bom ele ter falado que a nossa matriz energética ela é limpa, 87% da nossa matriz energética é sim limpa, diferente dos outros países, até anotei aqui, 27% é a média do mundo. Então ele exaltou pontos bons, né? Agora, quando ele fala justamente desse ponto que o Rodolfo ressaltou aqui, que os ricos devem pagar a conta. A gente lembra que é um discurso até parecido com o Bolsonaro. Ele também falava, vocês querem que a gente proteja, então paguem a gente, né? Só que quando o Bolsonaro fala, é o horroroso, que está querendo destruir o meio ambiente. Fascista. É o fascista. Quando o Lula fala, não, tá certo, tá protegendo. Paz e amor. Mas eu não gosto desse tipo de discurso na boca de ninguém, tá? Porque eu não acho que é por aí que vai e nem acho que é a industrialização ou que são os países ricos que devem, porque, pessoal, quando houve a primeira grande revolução agrária que permitiu a revolução industrial, veio primeiro a revolução agrária que o povo pôde sair do campo e ir para cidades e fazer a revolução industrial.
Quando houve isso, foi quando a gente evoluiu na ciência, quando a gente tirou o povo da miséria, da fome. Então, na verdade, nós temos todos dívida com os grandes avanços da tecnologia que os países fizeram. É claro que eles desmataram tudo, eles tiraram tudo que é floresta e agora eles querem que a gente preserve e deixe intocável a nossa Amazônia, que é tão rica. E outro ponto, ninguém falou aí o que o povo da Amazônia quer. O povo da Amazônia quer que não tenha nenhuma produção ali, é o que falta, Rodrigo. Mas olha só o que você acabou de falar aqui. Seria o óbvio de um presidente ressaltar a nossa matriz energética, porque realmente ela é limpa. Eu ficaria assustado se ele não falasse. Ele não falou nada que me assustasse. Parabéns pra ele, que foi sensato, não acusou o Bolsonaro de nada dessa vez e falou o básico. Foi mesmo. Falou o básico. Ele não falou o básico? Ele falou que acusado porque ele parafraseou o Bolsonaro. Ele falou exatamente. Só que quando o Bolsonaro fala, ele é fascista, né? Ele é grosseirão. A única coisa que eu acho que ficou pendente aqui era perguntar para ele se dentro do grupo dos países ricos ele está incluindo a China e a Rússia. Então, eu acho aí que não, né? Aí é que Só tá. o Ocidente, né? Exatamente. Eu ia citar a Rússia na pauta anterior, quando você falou do satélite e que cada hora mapeia uma coisa. E para quem não sabe, a gente usa o satélite russo. Sim. A gente usa o satélite russo. Você pode falar com mais propriedade do que eu, porque eu estudei pouco sobre isso. Mas, de fato, ele usa o satélite russo. É óbvio que vai ter uma leitura diferente. Com quem ele quer formar a aliança? Essa é a grande questão. E sobre esse discurso, Carol, parabéns pro presidente, que ressaltou que nós temos de melhor de verdade. Pelo menos ele foi sensato. Talvez pela primeira vez no ano ele fez um discurso. Foi o melhor discurso Foi um dele, discurso assim. sensato. Aqui eu brinquei aqui com as do Coldplay porque estava na matéria. Mas vamos ao que interessa, foi o discurso dele. Palumbo. Ele tem que governar e esquecer um pouco o Foi um Bolsonaro. discurso sensato. Isso. Exatamente. Ele falou a verdade. Só que, como a Carol falou, né? Quando é o Bolsonaro que fala, é o fascista, é o grosseirão, toda a imprensa se voltava contra o Bolsonaro. E é claro que ele vai ser... propaganda, né? Exatamente. E quem vende essa propaganda, é claro que ele vai ser aplaudido. Ele é chamado pelo vocalista, está em outro país. As pessoas estão lá interessadas em ver o show. Ele vai ser aplaudido mesmo. Agora, será que alguém entendeu alguma coisa que ele estava falando? Eu duvido muito. Eles queriam mais é que ele rapasse fora lá do palco e continuasse o show. Não, é verdade. Não é? Você acha que alguém quer ver o Luiz Inácio? Manda ele fazer um discurso aqui no Brasil, o Coldplay. Vai tomar uma vaia. Vai tomar uma vaia. Exatamente. Pode falar a mesma coisa. Teve aqui outro dia, hein? Coldplay teve aqui outro dia. Recebeu ele, tirou foto com ele. Bom, mas a enfim, Janja queria fazer o tour dela, né? Você que anda visitando a página turística dela, você sabe o que ela quer. É uma excelente página de viagens. Olha só. Entendeu? Eu sempre indico. O discurso foi bom, você vê que o Liberação, o jornal, já criticou ele, né? Ele falou que ele é um falso inimigo do Ocidente, porque eles perceberam... É uma estratégia que já está passada. Já é um outro tipo de linguagem. Mas, Rodolfo, você sabe que... Aí vou voltar para os pontos negativos, que eu também não me aguento. Ele falou também mal do agro ali, só que de uma forma delicada. Ele ataca tanto o agro? De novo. De uma forma Por que ele sutil. ataca tanto o agro? Foi sutil, mas O que ele falou? nas minhas dores. A hora que ele falou assim, nós não precisamos... E que tem um fundamento certo, eu já explico qual. Nós não precisamos desmatar a Amazônia para essas pessoas ficarem plantando soja, botar gado. A forma que ele fala é agressiva. Mas por que ele disse... É ofensivo. Depois, na reunião... Isso ele falou no show. Na reunião, ele explicou melhor, tá? E é verdade. Nós temos só de área degradada no nosso país. Se a gente começar a produzir ali... a gente tem que reformular o solo daquela região, mas que a gente consegue com tecnologia. A gente duplica a nossa produção de grãos. E é isso que ele quis dizer. A gente não precisa desmatar a floresta para conseguir aumentar a nossa produtividade. Só que a forma que ele fala é tão agressiva para conseguir vaias Ele bota que só todo mundo no bolo. prejudica.